Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o programa Personalidades. Personalidades comigo, Ed Melo. Mais uma vez, o meu muito obrigado pelo carinho da sua presença, da sua audiência por todo o Brasil, por todo o território nacional. E claro, fique ligado, cases de sucesso sempre passam por aqui através do programa Personalidades. Falando em sucesso, hoje o meu convidado especial é guardião da meta juventina, o Clube Atlético Juventus, completando 100 anos de história, e ele nos dá a grata presença para falar um pouco mais desse clube excepcional, falar também da sua longevidade. É uma década defendendo a meta do Clube Atlético Juventus. Muito obrigado pela presença, meu amigo goleiro André Dias. Seja bem-vindo. Obrigado, Ed, pelo convite, e espero bater um papo bem gratificante contigo. Líder, capitão André Dias, defendendo a meta do Clube Atlético Juventus. São 100 anos de história, André. 100 anos de história, de dedicação, de respeito. É uma torcida apaixonada. Fala um pouquinho da história do André Dias, nesta década, né? Dentro desses 100 anos, 10 anos defendendo o Clube Atlético Juventus. Eu tive o privilégio, né, de poder participar dessa última década da história do Juventus. Juventus, que é um clube de grande tradição, de origens operárias, infundido na Moca, assim, mostrando que é um clube de muita gana, né? A torcida vem dessa mesma maneira, com esse mesmo perfil, e eu pude, nessa última década, representá-los dentro de campo. A gente sabe da responsabilidade, né? E esse ano, principalmente, é uma grande responsabilidade pelo aniversário de 100 anos, por tudo que representa. Eu recebi aqui o técnico Marcel, falou um pouco da história também, da dedicação do clube, falou da A2, né, Campeonato Paulista da A2, faltou pouquinho, não é isso? Para estarmos na A1 ali, porque eu também torço pelo Juventus, quem não gosta, quem não ama, né? São vários clubes grandes, digamos assim, em São Paulo, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Palmeiras, mas o Juventus, ele vem ali, ele vem realmente no coração das torcidas, de todas elas, inclusive. É um dos únicos clubes que todos eles torcem pelo Juventus. O Juventus, a gente sempre fala que ele é o segundo de muitos, né? Ele tem um carisma muito especial, acho que não tem ninguém que tem uma antipatia pelo clube. Verdade. E ele tem esse apelo nacional aí, digamos. Eu falo que as coisas, elas passam o limite da Moca, né? E então, a gente sabe da importância, e nesse ano a gente bateu na trave ali para subir para a Série A1, mas é o grande objetivo do clube, voltar ao cenário nacional, voltar à primeira divisão do Campeonato Paulista, mas estamos trabalhando para isso. Acho que é uma reestruturação, é um caminho que está sendo longo, mas que pode, o mais breve possível, acontecer. Esse caminho não aconteceu por um empate na Javari. A gente teve um empate no primeiro jogo. Uma derrota aqui e um empate lá, não foi isso? Desculpa, a gente teve uma derrota no primeiro jogo e um empate na casa do adversário, na segunda partida, e eles tinham a vantagem por ter ganho o primeiro jogo, né? Mas, faltou pouco. Qual foi a bobeirinha ali? Vocês foram pro vestiário e falaram, caramba, poderíamos ter empatado na Javari, vencido lá. A gente tomou um gol muito cedo na Javari, né? Então, acho que foram com 10, 15 minutos de jogo. Verdade. E a gente não conseguiu, pelo menos, a ansiedade vem. A ansiedade vem, toda a vontade, né? De botar o clube, né? Botar o clube na vitrine novamente, e acabou nos atrapalhando. Quem sabe mais pra frente aí. Não, vai acontecer, eu tenho certeza. Virando a chave, vem aí a Copa Paulista, já está acontecendo, estreia com a Portuguesa, um segundo empate com o São Caetano. Melhor empatar do que perder, ou está na hora de começar a vencer os jogos? Eu falo que sempre somar é importante, né? Se a vitória não vem, às vezes o empate é importante, né? Somar. Mas é um novo momento, né? O elenco principal que esteve na A2 tem muito poucos atletas que estiveram,
que estão na Copa Paulista. Certo. Mas a gente vive uma expectativa, como eu volto a falar, é um ano especial para o clube, a gente precisa dar um presente. Uma resposta, um presente. Isso, um presente, eu acho que é importante. Você fala que alguns atletas não estão na Copa Paulista, obviamente nós sabemos que tudo requer investimento, não é isso? O clube precisa subir de divisão para que ele possa ter um investimento maior, galgar uma Copa do Brasil, né, avançar aí em outros torneios para poder, com as premiações, investir. Não é? Esse é o caminho por aí para que as coisas possam acontecer? Exatamente. Acho que esse é o projeto do clube. A gente sabe que os clubes menores sofrem um pouco com esse calendário, né? A gente tem as incertezas, os contratos são de 3 a 4 meses com os jogadores, não consegue fazer um contrato mais extenso. E é por isso que às vezes a gente não consegue manter uma base, né, de um campeonato para o outro. E a Copa Paulista nos dá a premiação de título ou vice-campeonato, de escolher a Copa do Brasil ou Série D do Brasileiro. Então isso já é um passo para o clube se... Já é um caminho, porque aí atrai investidores, atrai muitas coisas. Então esse é o primeiro passo. Espero que a gente possa conseguir dar esse passo. Iniciamos com 2 empates, mas é um time jovem, o time está se conhecendo, então ao longo da competição a tendência é subir o rendimento. André Dias, goleiro do Clube Atlético Juventus, conosco aqui. O nosso programa ele fala sobre case de sucesso, André. Fala realmente sobre expectativas e como as dificuldades fazem com que as pessoas, as empresas, né, os clubes cresçam e subam de patamar. Você com 10 anos do clube, obviamente é um dos líderes, você tem todo aquele estigma de capitão, de liderança. Como é que você coordena isso, tendo em vista esta movimentação de atletas, né? A expectativa vem, alguns atletas galgando esta oportunidade, por que não? Né? Vou jogar no Juventus, né? Mesmo que seja um contrato de 3 meses, porque quando o contrato é curto, muitas vezes a vontade também diminui, porque a pessoa já inicia, poxa, daqui 3 meses eu estou fora. Como é que o líder André Dias faz com que os atletas, né, e os parceiros, quem está trabalhando para e pró ao Juventus, possam ter essa ganância, essa vontade de fazer com que o clube cresça cada vez mais, mesmo com um tempo de clube, uma expectativa pequena? Eu acho que você foi muito feliz no sentido de que o contrato diminuído, às vezes gera algumas expectativas, até algumas ansiedades, né, de querer mostrar, querer prorrogar tudo isso. A gente acredita que ao longo dessa década que eu estive no clube, eu também tenho algumas funções, eu fui ganhando algumas funções de tentar conversar bastante com os atletas que não conhecem a história, não conhecem o quão é a vitrine estar no Juventus. E assim, com o tempo eu acho que eu fui tendo a função de passar a história, passar a calma, né, a experiência de tudo isso que eu já vivi no clube. E assim, ao longo do tempo, para que eles possam se sentir calmos e à vontade para poder desempenhar, que a carreira deles pode decolar através dessa vitrine, né? A gente sabe que o Juventus, por estar na capital, é uma das referências como time. Pode não estar na vitrine principal, que é a Série A1, mas é um clube bem falado dentro do futebol. Sem dúvida, é um clube apaixonante, né? A torcida vai para o estádio, lota o estádio, apoia você melhor do que ninguém para falar sobre o amor que tem essa torcida. Eu apresentei o evento de 100 anos na Moca e nós contávamos um pedacinho da história do Juventus, todos eles, a grande maioria sabia de todas as respostas, né? Entre elas o gol do Pelé na Javari, ou seja, eu provocava algumas perguntas e a resposta vinha de imediata. Ou seja, a torcida está ao lado do clube o tempo todo. Eu falo que eles dão o maior símbolo de amor pelo clube, que fase boa, fase ruim, eles tiveram sempre incondicionalmente aí no apoio, incondicionalmente na batida do dia a dia, né, em todos os jogos. Então assim, eu acho que esse é uma das qualidades do Juventus, ter pessoas apaixonadas pelo clube, apaixonadas por essa cor, esse grená lindo. Falando em categoria de base, né? As pessoas, os jogadores, muitos pais, né, têm o sonho, muitos deles tinham o sonho de ser jogador e não conseguiram,
se espelham no filho, querem levar até o Juventus, querem apresentar, querem dar a oportunidade do filho, da filha, participar disso tudo e quem sabe se tornar um grande jogador, uma grande jogadora. O que o Juventus trabalha nesta linha? Qual é a linha de raciocínio e qual é a abertura que o Clube Atlético Juventus tem para essa garotada que vem chegando? Eu vou pegar esse link até pensando em um pouco de mensagem para as pessoas que vêm assim. Eu iniciei no futsal do Juventus, porque na minha época não tinha futebol de campo, né, para a idade, né, até de 8 anos para trás não tinha futebol de campo, hoje até tem algumas possibilidades. E eu iniciei no Juventus e as coisas, depois fui para o Corinthians, passei 13 anos entre categorias de base e principal lá. Mas assim, uma coisa que eu falo que as coisas aconteceram muito naturalmente. Então assim, pedir para que os pais eles apoiem da melhor maneira, mas ao mesmo tempo que não haja tanta cobrança, porque senão a gente vai profissionalizar no momento errado a criança. A criança, lógico, ela tem que ter estímulos, ela tem que, quanto mais ela vivenciar aquilo, melhor. Mas que não haja uma pressão interna, né? Porque a gente sabe, você falou uma coisa que é exato. Às vezes o cara, o pai se espelha, né, na criança, ele quer que seja o que ele não foi, ou até uma questão, no futebol existe muito isso por causa da classe social, uma questão de mudar de vida, de patamar de vida. Sim. Então assim, que essa pressão não se passe para a criança, porque as coisas vão acontecer naturalmente, lógico, vai ter dedicação, vai ter que ter apoio da família, com certeza, mas que as coisas aconteçam naturalmente. O Juventus hoje ele tem uma categoria de base desde que vem desde baixo e eles apoiam tudo isso, eles têm algumas parcerias, porque a questão financeira também é complicada. Sem dúvida. Mas eles têm abertura para que a criança possa crescer no clube e, se Deus quiser, se tornar um atleta. Qual a resposta que o André Dias tem para a torcida juventina desta longevidade? Nós falamos sobre contratos curtos, falamos sobre os campeonatos que vão passando de um para o outro e muitas vezes as conquistas não acontecem, histórias que não são tão positivas, que o jogador tem que ter o psicológico muito bem preparado para poder passar por isso. Qual é a explicação da longevidade do goleiro André Dias, pegador de pênaltis e líder do Clube Atlético Juventus? Bom, eu acredito que a minha história dentro do Juventus ela passou muito por identificação. Desde o começo, os torcedores me viam muito como um juventino, um torcedor dentro de campo, podendo representá-los da melhor maneira. E essa identificação foi acontecendo aos poucos e eu falo sempre para a torcida, e isso eu tento passar, de que quanto mais a gente acolher essas pessoas que eu falo, quanto mais acolhimento, melhor você se sente dentro do clube, né? Então, assim, acolhimento e que aos poucos vão se tornando algumas pessoas. Algumas se identificam, outras não, mas que possam fazer o seu melhor. Tá aí, ó, tá na tela. Defesas espetaculares do goleiro, capitão, líder do Clube Juventino, Clube Atlético Juventus, nosso querido amigo André Dias. Já eu vou lá bater uns penais para saber se você realmente é pegador de pênaltis. Eu normalmente, não vou dizer qual canto, que senão fica muito fácil para você, mas vou lá para a gente fazer essa experiência, porque tá aqui, ó, tá na ficha. Pegador de pênaltis e líder e capitão. Qual que é o segredo? Já você conta depois do intervalo comercial. Fique por aí! Olá, eu sou o Ed Mello e você que busca qualidade de vida, eu convido você para conhecer a Quiro DS, o doutor da sua coluna. Vem você também! Seja muito bem-vindo a Quiro DS, ambiente agradável e você será muito bem atendido, com tratamento adequado para jovens, adultos e crianças. A Quiro DS oferece a você o que há de melhor em medicina e saúde através da quiropraxia. Agende agora mesmo a sua consulta e avaliação em nossa unidade em São Miguel Paulista, localizada na rua José Ottoni 284, ao lado da estação de trem da CPTM. Esperamos por você. Quiro DS, o doutor da sua coluna.
Voltamos com o programa Personalidades. A você, o meu muito obrigado pelo carinho da sua audiência por todo o Brasil, capital, São Paulo, interior, região metropolitana. Alô, você no ABC, Baixada Santista. Meu muito obrigado. Você também pelos canais aí do YouTube, redes sociais, @programa Personalidades. Quer seguir o Ed Melo no Instagram? Fica à vontade. @EdMeloOficial. Por aqui sempre passam os melhores e maiores cases de sucesso. Acompanhe o programa Personalidades. Ao meu lado, o guardião da meta juventina, o Clube Atlético Juventus da Moca, que completa 100 anos de história, realizações e muito respeito por todos nós e por toda a nossa torcida. Ao meu lado, André Dias, goleiro, líder, capitão, fazendo um trabalho de uma década no Clube Atlético Juventus. E eu perguntei a ele, qual o segredo de ser um pegador de pênaltis, André? Eu acho que a penalidade, ela foi feita para ser gol, né? Para ser feita. Só que aí a gente tenta evitar de alguma maneira. Eu acho que os goleiros têm crescido muito nessa parte do jogo, né? Certo. Mas assim, a gente tem alguns macetes, normalmente o posicionamento do pé de apoio do batedor, normalmente a posição que ele joga no campo, tem pessoas que gostam mais da batida mais forte, aquele mais colocado. Então assim, a gente tem algumas leituras a se fazer no momento do lance. Eu, dentro do Juventus, tenho uma passagem importante no acesso da terceira para a segunda divisão, que eu fiz, defendi 5 pênaltis dentro da campanha e aí o pessoal ficou com esse estigma do pegador de pênalti, mas sempre que tiver que eu possa ajudá-los. E aquela história de que vou estudar o batedor, isso é fato? Fato. Hoje a gente tem os analistas de desempenho que eles... partidas importantes, eles trazem um scout completo. O Ed Melo só bate do lado direito do canto com força. Isso, em momentos mais decisivos ele usa essa batida, usa aquela, então assim, a gente tem uma ajuda importante. Aí Cuidado que o Ed Melo é destro e canhoto. Vai que ele vai na cavadinha, na cavadinha, né? Tudo isso tá... Logo o Ed Melo na Javari, eu frente a frente ao pegador André Dias, viu? Pode marcar, avisa o presidente Tadeu. Tá combinado. Que vamos marcar essa data para estarmos lá, na marca da Cal. André Dias, temos agora um quadro bem bacana que você vai curtir, os telespectadores participam, todo mundo está ligado, principalmente em você, porque você é um goleiro pegador de pênaltis, líder, 10 anos no Clube Atlético Juventus, porque agora este é o quadro Personalidades Responde. Muito bem, o quadro Personalidades Responde, você pode participar. Mande a sua pergunta para o nosso convidado, para o nosso entrevistado, para a nossa personalidade aqui no programa, através do @programa Personalidades, através do @EdMeloOficial. Manda para cá que com certeza não vão se esquivar, vão responder. André Dias, o guardião da meta juventina, responde a esta pergunta. Coloca no ar. André Dias, qual foi o momento mais importante da sua carreira? A pergunta vem lá de Arujá, em São Paulo, aqui do ladinho. Edson Xavier Campos é quem pergunta. Muito obrigado, meu amigo Edson Xavier, pela participação. Qual foi o momento mais importante da sua carreira, André? Bom, respondendo ao Edson, o momento mais importante foi o nosso acesso da terceira para a segunda divisão, que eu acho que foi o pontapé inicial da reestruturação do Juventus. Bacana. A gente conseguiu uma campanha vitoriosa aí, com nomes que ajudaram muito ao Juventus retornar ao dar o primeiro passo para essa reestruturação. Então, eu considero na minha carreira como profissional, e assim, dentro da categoria de juniores, né, no Corinthians eu tive a conquista da Copa São Paulo, que é a gente fala que é o vestibular do pessoal do júnior, né? Então eu tive a conquista de 2009, então acho que esses 2 pontos são os pontos principais dentro da minha carreira. Da sua carreira. Expectativa para o futuro, desde já, pegando esse gancho, realmente levar o Juventus à Série A1, você que é o líder, eu volto a repetir isso, gente, porque você assumir a liderança de qualquer atividade, seja esportiva, seja na área da engenharia, médica, você passa a ser uma referência. E ser líder não é só dizer o que tem que fazer, faça isso, faça aquilo. É realmente ter uma postura de líder, ter um caráter de líder, ter uma performance de líder e a confiança, né?
Imagina, cruzaram na área, quem vem para a bola? André Dias. Vai bater o pênalti, tô tranquilo, o André vai pegar, né? Ou pelo menos as possibilidades são gigantescas. Então, é essa a minha pergunta, né? Liderar isso e levar o clube para uma perspectiva maior. Eu acho que, falando um pouco sobre liderança, eu acho que tudo você conquista, né? Dentro do clube, quando você chega num patamar, a pessoa é o espelho. Então, espelho para os mais novos, espelho para quem está chegando no clube há pouco tempo. Então, eu costumo brincar que, com o passar do tempo, eu tive que treinar mais, porque a expectativa é maior em cima de você. Exato. E a responsabilidade também é maior. Então, a gente acaba sendo o espelho de todo mundo dentro do clube, tanto para atletas quanto para funcionários. E a minha expectativa de carreira, ela se alia à do Juventus, que é levar o Juventus à Série A1 novamente, a um calendário nacional, um brasileiro, uma Copa do Brasil, que aí eu acho que a gente conseguiria fechar essa trajetória no Juventus com chave de ouro. Isso demonstra a sua liderança, né? Ouvindo você falar, porque muitas vezes o atleta, o jogador, o goleiro, quando tem um destaque e os holofotes se voltam para ele, porque é o que acontece com a liderança, com bons jogos, os clubes querem saber quem é André Dias, querem fazer propostas, e eu percebo que a sua perspectiva realmente é levar o Juventus aonde tem que ser. As propostas vão acontecer naturalmente porque fazem parte do bom desempenho do jogador. Eu falo que assim, se eu estiver falando, se eu falasse que eu não tive proposta ao longo desses tempos, graças a Deus eu tive, porque é um reconhecimento também do nosso trabalho Exato. Individual. Mas eu sempre optei pelo Juventus, me senti bem aqui, gosto de estar na capital, porque a gente tem muito essa mudança de local, né? Então, eu falo que me tornei um juventino dentro de campo há algum tempo já. Parabéns, está explicado aí a sua liderança, mas eu tenho alguns minutos de programa ainda e não poderia deixar de colocar na berlinda. Claro, o goleiro, o guardião, o craque, o líder, conhecedor do bom futebol da juventude, futebol de salão, Copa São Paulo e futebol júnior, passando aí essas situações muitas vezes alegre ou com dificuldades, passando aí da A3 para A2, buscando a A1 que chegou muito próximo e eu tenho certeza que vai levar o Juventus aonde merece estar, que é na A1, Copa do Brasil. Como você observa o que aconteceu no Esporte Clube Corinthians Paulista na questão dos goleiros? Um goleiro ícone, o outro com oportunidade e as coisas acabam caindo, grosseiramente falando, no colo do terceiro goleiro que assume bem a meta de um dos maiores clubes do Brasil. Não vou citar nomes para não ser antiético, mas gostaria da sua opinião como goleiro, porque esse fato realmente vai de encontro a essa situação que é o gol de um dos maiores clubes do Brasil. Eu acho que É difícil até de falar, de explicar, mas é algo que tem que ser pautado. Não, mas assim, como eu tive a vivência dentro do Corinthians, lá as coisas são todas muito potencializadas, né? Certo. É um time de muita massa, qualquer coisa que cai no chão vira uma bomba. Então, é um assunto interessante. Eu acho que a gente tinha o fechamento de um ciclo de um cara que, no meu ponto de vista, é o maior atleta do Corinthians, por títulos, por tudo que representou, por tudo que... conquistou, né? Tudo que conquistou, tudo que... A reestruturação do Corinthians também, como o Juventus passa. E assim, acredito que eles tinham um goleiro de um potencial muito grande, que eles já vinham vendo dentro do grupo, e eles queriam oportunizar, só que acho que foi oportunizado da maneira errada, ou da maneira precoce, digamos assim. As coisas podiam ter sido aos poucos e bem conversadas, né? Mas no futebol, às vezes, as coisas se atropelam, né? E assim, fomos todos pegos de surpresa, também pela negociação do segundo goleiro. E aí, assim, a oportunidade aparece para o terceiro goleiro. Eu falo que a gente tem que estar sempre preparado para qualquer oportunidade na vida, não só no futebol, mas como tudo. E acredito que ele esteve preparado e agora que ele abraçou, e eu vou te falar,
depois que abraça é difícil soltar. Demonstrou então, confiança, demonstrou tranquilidade, firmeza. E como eu falei, é tudo potencializado demais no Corinthians. Então daqui a pouco ele já se torna uma referência aí no futebol nacional. Desde que continue salvando o Esporte Clube Corinthians Paulista. Estamos falando do Cássio, um dos maiores goleiros do Brasil e do mundo, não há dúvida nenhuma, agora indo ao Cruzeiro, boa sorte a ele, não é isso? E claro, as questões que passaram aí com Carlos Miguel, agora com Matheus Donelli, e a gente fica esperando aí para que as coisas aconteçam. Nos maiores clubes do Brasil, é o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o São Paulo, o Clube Atlético Juventus, o Galo em Minas Gerais. Queremos que tudo isso aconteça, é uma paixão nacional, mas que aconteçam com seriedade, com responsabilidade e que todos eles possam, com certeza, fazer o seu melhor. André Dias está pronto. Alô, Esporte Clube Corinthians Paulista. Alô, Juventus. Se precisar, a gente retorna. Segura o André Dias aí que a proposta vai chegar. Meu amigo André Dias, falando nessa questão de goleiro ainda, toda vez que o clube não vai bem, a culpa é do goleiro. 90%. Pô, tomou esse gol, cruzamento para dentro, pô, podia ter pego, passou do lado. Mas a gente percebe aqui que o Juventus, ele, na minha modesta opinião, ele conserva o que é mais importante para um clube, para um time. Porque quando você tem uma meta muito bem postada, um goleiro com segurança, o demais, a equipe vai trabalhando. Como você entende de, apesar dos pesares, de altos e baixos no Juventus, ter se mantido nesses 10 anos no clube? A posição de goleiro, ela é uma posição particular, assim, sabe? Ela é bem individual. Eu falo que a gente é o único atleta dentro de campo que não pode errar. Porque se a gente errar, vai ser gol. Porque a meta está atrás de nós. E a derrota vem. E a derrota vem, às vezes, ou um resultado, um empate, alguma coisa assim. Mas eu falo que o goleiro, principalmente, é uma posição que você precisa de muita confiança. Então, com o passar dos anos, eu acho que eu passei essa confiança para o Juventus e o Juventus se sentiu confiante comigo jogando e a gente conseguiu dar seguimento por tanto tempo, né? Eu falo que eu tenho já uma meta batida no Juventus, que eu sou o jogador que mais jogou no século, e aí eu falo que assim, eu sou privilegiado. Mas também é uma questão tanto de um trabalho meu, mas quanto também da diretoria, das pessoas que viram potencial e viram longevidade dentro das minhas possibilidades. Guardião da meta juventina, André Dias, goleiro, líder, titular. Desejo toda a sorte do mundo, muito sucesso. Meu muito obrigado pela sua presença, um papo bem bacana, um papo que realmente alcançou milhares de pessoas. Eu peço a você que deixe sua mensagem e muito sucesso, meu amigo. Bom, primeiro agradecer aí o convite, falar que eu fiquei lisonjeado de poder bater esse papo, que possa algumas mensagens, essa paixão pelo Juventus possa chegar a todos vocês e um muito obrigado. Com certeza vai chegar. André Dias nos dando a honra da presença e estaremos lá, viu? Vamos bater esse penal para ver realmente se o goleiro André Dias é pegador de pênaltis. Ed Melo, na perna esquerda, vamos pra cima, viu? Alô, Juventus, manda um abraço pro querido presidente Tadeu, a Cristina, toda a galera do marketing, administração e sucesso mais uma vez para você. Será dado. Personalidades comigo, Ed Melo, vamos chegando ao final do nosso programa e não se esqueça, sem pressão, sem diamantes. Portanto, siga em frente, com determinação, com qualidade, com atenção e com fé em Deus. Beijo no seu coração e eu te espero. Personalidades comigo, Ed Melo, entrevista com informação e credibilidade.